Pronto, já iniciei a gravação e eu vou compartilhar aqui a tela. Aqui está ok. Pronto. Estão conseguindo ver? Sim, tô. Beleza. Bem, pessoal que está assistindo a gravação, a gente está fazendo, né, uma revisão, que próxima semana, né, amigo, já é semana de prova e presencial, né? Uhum. E agora, neste momento, estão fazendo uma revisão. Se você não assistiu a de terça-feira, já está gravado, só acessar aqui no. Digamos que é o meu canal no YouTube, mas é só acompanhar. Acompanhar. Ah, eu tô Pois bem, acompanhando. pois bem. é, Aqui eu estou compartilhando aqui para vocês sobre o simulado de princípios da comunicação digital. Aqui já gabaritada 20 na segunda tentativa, né? E patinando aqui algumas questões, principalmente algumas da ENAD que foram colocadas aqui, que a ENAD, se não me engano, a gente vê isso no último ano da faculdade para responder algumas questões, eu acho. Por aí. Daqui a primeira questão se fala a respeito das estratégias de marketing digital, né? Sobre marketing digital que nós vimos, né, Celeste e Iago, que nós vimos na aula de ontem. Não sei se que disseram aqui no grupo que sobre a aula gravada, né, de ontem, que até agora eu não fui lá só para ver se já está disponível a aula gravada de comunicação digital, da gravação, né, da Francilene, né, que gravou a aula. Mas, enfim, ontem a professora Jennifer falou sobre o marketing digital, né, que é muito usado na comunicação, né, principalmente agora que muitos usam, é, como posso ser, a IA, inteligência artificial, e também outras coisas, né? E aqui a pergunta era sobre marketing digital e os exemplos, né? Tipo, esse daqui sobre os proprietários de uma nova floricultura que decidiram não estabelecer um ponto de venda físico e promover suas vendas apenas via e-commerce, propondo um formato de stand-up digital, né? Provando o uso do marketing digital no mundo publicitário, né? Principalmente. E a resposta era um, 2 e 4, né? Sobre as estratégias de marketing digital. A base de dados irá alimentar a automatização do funil de vendas, possibilitando que os próximos textos e vídeos sejam apresentados com mais profundidade e focados para a conversão de vendas, né? Também sobre o conteúdo produzido para o topo do funil de vendas deve resolver o problema do leitor, e aqui os conteúdos produzidos serão direcionados às pessoas, ou seja, poderão ser apresentados ao leitor certo no momento em que ele precisa. Ou seja, é a questão da comunicação digital, né? O inbound marketing. Outra questão tem a ver sobre os cartões de crédito, né? As estratégias, economia solidária. Se não me engano, tinha uma questão dessa no quiz, se não me engano, não sei se estou enganado, né? Que caiu até no quiz a respeito dessas questões, né, esse daí pode cair na prova, né? A questão do termo engajamento, né? E também de outras que a gente estudou sobre marketing 1.0, 2.0, 3.0, né? A respeito do marketing da comunicação digital. E aqui traz a resposta, né? Como definir o termo engajamento?
que aliás diz na questão, né? Um dos fatores fundamentais no âmbito virtual para as marcas é o engajamento, que já diz a resposta, o nível máximo de relacionamento entre a marca e o consumidor, né? Que um exemplo disso já diz aqui é quando o amigo está comentando sobre a última compra que fez em um determinado lugar, né? A questão do feedback positivo mostrando o engajamento entre a marca e o consumidor. Olha, vou comprar essa coisa X e para benefício, em prol benefício, e eu gostei dessa marca. Olha, excelente, meu, a marca e o consumidor, né? Um feedback positivo. E também, se o feedback for negativo, muitas pessoas vão com certeza evitar essa loja, né? Não, eu não gostei deste produto aí, eu vou evitar ir nessa loja. Isso seria. Também pode cair as características do inbound marketing, né? Que a resposta é a 1 em 2, né? Bem simples, que é um conjunto de ações planejadas que se utilizam de mecanismos profissionais para a criação de conteúdos interessantes, né? E seu objetivo é atrair pessoas e criar relacionamentos. Essas são características, apenas características do, do inbound marketing, né, a respeito de atrair pessoas e criar esses relacionamentos, né? Pode até cair na prova, essa pergunta 5, né? E é isso mesmo. Essa daqui é simples, conteúdo, né? O terceiro pilar da comunicação digital, conteúdo, né? E aqui já mostra detalhadamente a resposta, né, de uma das alternativas. Ou se trabalha com conteúdo atualizado e amplo para atrair e manter os clientes, ou a marca, pessoa, produto sofre dano na nova lógica do mercado informacional, né? Esse mercado informacional é um mercado publicitário, né? E também não só publicitários, como jornalistas, produtores, publicarem ao seu público marcas que trazem engajamento e o conteúdo que ela traz para o telespectador, principalmente nós, jornalistas. Então, essa sexta questão, né, pode até cair na prova a respeito disso, sobre a questão da comunicação digital, a respeito do conteúdo. Prosumidor, prosumidor, que é a junção de produtor, consumidor, né? Eu deixo o perfil prosumidor. E aqui traz a resposta. A prova disso está nas mudança de comportamento das produtos pessoas, os quais não buscam apenas consumidores e sim prosumidores. E aqui, apesar de ser antigo, o termo foi adaptado para a comunicação digital e significa o consumidor, que ao mesmo tempo também é o produtor, né? Pode até cair na prova essa resposta, né, sobre a questão do consumidor e também sobre conteúdo, como vimos na disciplina, né, anterior. Quer dizer, na questão anterior, perdão. Essa questão aqui da oitava questão sobre reputação, popularidade e autoridade. Aqui, é possível identificar a importância da construção do capital social nas redes sociais, da internet, como um mecanismo direcionador de audiências para uma determinada escolha de consumo. Este capital pode ser aplicado pela ação de 3 fatores, né? Que eu até fiquei com dúvida quando eu fiz a primeira tentativa, né? Que
E na segunda tentativa a resposta era essa: reputação, popularidade e autoridade. E aqui, ó, reputação é a percepção da imagem de um determinado influenciador atribuída por sua audiência. A popularidade se trata do valor relativo, né? A posição de um ator influenciador em sua rede social, e a autoridade é relativa ao grau de confiança no domínio das informações produzidas ou de influência sobre o comportamento da audiência. Next Tech, né? Next Tech. A próxima tecnologia, se refere à tecnologia do futuro, pode até cair, né? Sobre que possibilitam o crescimento do Next Tech. Aqui as respostas 1 a 2, aparelhos móveis, Big Data. Big Data é muito usado em áreas, né? Ciência da computação, computação na nuvem, também internet, potência computacional e software de código aberto, né? Ou seja, pode que é esse fator de crescimento do Next Tech. Essa daqui eu já vimos sobre engajamento, que exige ainda mais das marcas. Vou pular essa. Aparelhos móveis causaram tremenda revolução na mobilidade, essas coisas. Os aparelhos móveis trouxeram uma revolução, né? Os aparelhos móveis. Adtechs, né? Adtechs corresponde ao significado que são empresas e processos de tecnologia que lidam com a venda de mídia e identificação do público, né? A identificação do público, adtechs. A resposta aqui, o geoprocessamento. A comunicação digital é responsável por promover e conectar produtos e serviços. Também a questão de marketing digital, né? Marketing digital. Ó, a resposta é as duas são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da primeira. E aqui sobre a questão da convergência, lucro e interação, que quando a gente estudou sobre convergência, cybercultura, a gente vê isso em comunicação digital e também em teorias da comunicação. Nós já vimos isso nas disciplinas passadas, né? E aqui, quais são os fatores que mais influenciaram para gerar novas possibilidades de convergência, lucro e interação? Resposta: avanço dos dispositivos e da internet, né? E aqui, ó, desde os anos 90, o avanço dos dispositivos e da internet finalmente mostraram indícios de uma convergência ampla e com a interação dos usuários. Essa também. Em marketing 3.0, que até nós estudamos, até tenho aqui anotado, não sei se você anotou aqui, quer dizer, não vai dar para ver, né? Mas marketing 3.0, que aqui está a etapa centrada no ser humano, busca por satisfação funcional e emocional da marca, gratificação espiritual. Essa gratificação espiritual visa escolhas, pela difamação das marcas, baseada em valores. E aqui a resposta era 1 e a 2. E já diz. Esta etapa está centrada no ser humano, como eu disse aqui está escrito no caderno, e é mais abrangente que o enfoque dado ao consumidor na fase 2.0. No marketing 3.0, busca-se a satisfação funcional e emocional da marca, que eu acabei de ler aqui, que está escrito no caderno, né, sobre a marketing 3.0. Né?
a abordagem aí da marca que atrai alguém que não a conhece ainda, mas que é um potencial cliente. Este modelo, aí uma abordagem necessária é sempre pensar no cliente, ou considerar o que ele está pensando. E é verdade. A questão de conhecer o cliente, pensar no cliente quando a gente decide vender algo, multitelas, a 1, 2 e 5, né? Aí, ó. Os desafios para a geração multitelas, desenvolvimento da ansiedade, dificuldade de concentração, né? E complicações para socializar. Convergência, e a gente sabe, estudamos isso em teorias da comunicação, comunicação digital agora e também nas disciplinas passadas, né? A humanidade empreende esforços para expandir os meios e assim haver comunicação. Isso gera nossos dispositivos e mídias. Contudo, uma nova mídia não elimina a antiga. Elas passam juntas por uma convergência, né? Essa transformação. E também a democratização da comunicação digital pode até cair. Não assim verdadeiro e falso, mas para a gente analisar bem a respeito disso, né? Aí, a primeira alternativa é verdadeiro, que mostra que, com o passar dos anos, a democratização aumentou, pois os equipamentos ficaram acessíveis. É verdade. Esta segunda. Eita, subi aqui. Esta segunda é a alternativa falsa, o resto é falso. Só a primeira que é verdadeira. Com o passar dos anos, a democratização aumentou, pois os equipamentos ficaram mais acessíveis. E é isso. As questões do simulado podem cair na prova, né? E o que mais me chamou a atenção de comunicação digital é a questão da convergência, né? Que nós estudamos isso e que é muito interessante nessa disciplina sobre a questão da convergência, né? Dessa transformação na comunicação digital, né? Sobre a importância das redes sociais, da mídia social, para nós entregarmos ao nosso público-alvo como posso dizer, um excelente conteúdo de qualidade que traz um engajamento, né? Eu acho interessante dessa disciplina sobre comunicação digital é a convergência. Eu sei que eu falei muito, né? Falei demais, e eu quero deixar vocês comentarem o que vocês acharam dessa disciplina comunicação digital, vocês aí que, claro, vocês estudaram alguma coisa. O Iago sai. Celeste, você tem alguma coisa, tipo, para contribuir, alguma coisa que você lembra de comunicação digital que te achou mais atenção? É porque tá ruim aqui a internet. Espera aí, vou para um lugar que a internet está melhor. Espera aí. Olha, eu acredito que ela globalizou, né? Ela melhorou, ela teve muito melhoramento, porque todos passaram a ter internet, ter a comunicação, né? Uhum. Todo Verdade, mundo teve direito da comunicação. Ela globalizou, né? verdade. E todo mundo tem acesso, na verdade, todo mundo tem acesso, né? Eu estou só estendendo a minha calça aqui, tá? Peraí. Tudo bem, tudo bem. Ao vivo é assim mesmo. É verdade. Todo mundo tem acesso à internet, há facilidades que antigamente você tinha dificuldade, tinha que comprar uma linha telefônica que era muito caro. Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet de uma maneira facilitada, né? Hum, Flexibilizada também, e todos têm acesso.
Isso que é bom. É pena que acredito que algumas aldeias dos índios ainda não conseguem ter esse acesso ainda, mas eu acredito que logo em breve o nosso governante vai lembrar das aldeias indígenas que estão partindo, né, para a faculdade, para o conhecimento. Isso é muito bom. Verdade, Celeste, muito bem. Aliás, os índios são seres humanos, assim como Sim, nós. E sim, também eles têm direito, né, de TV, de televisão, que muitos pensam que o índio é aquele que fica lá na mata fazendo um ritual e fica nu e essas coisas e não e quando vê isso, as pessoas pensam, principalmente na cidade grande, o índio tem que não pode trabalhar, assistir TV, mas o índio ele pode ter uma Hilux, uma televisão boa e também de estudar faculdade. E hoje a gente vê, né, índios indo à faculdade estudar, graças, tendo sua casa própria, graças a Deus, né? graças a Deus. E tendo um carro, né? Isso é uma Sim, maravilha. Claro que é, tem uns índios que temos que respeitar, que tem alguns que querem permanecer na tradição deles, né? Mas outros querem mudança de vida, um estilo sim, de sim. vida bem mudado a respeito. E, e até mesmo, Ian, para ajudar a própria tribo dele, que sofre consequências e dificuldades, né? Consequência do não conhecimento, da Isso, civilização. fato. Então, eles precisam ir à faculdade para obter o conhecimento e combater essa ignorância do homem branco por não compreender que eles são seres humanos. Eles simplesmente moram num lugar afastado, urbanizado, não aliás, numa zona rural, não urbanizada como nós. Eles É, precisam de atendimento médico, de acesso a todas essas facilidades que nós temos aqui na área urbana. É verdade, muitos querem que índio seja que nem uma estátua, ficando parado no museu, como se fosse um negócio de museu. Não, o índio é um ser humano e É também a verdade, comunicação digital ajuda pessoas que moram em locais longínquos a acessarem verdade, a internet. Tem escola no interior que tem Wi-Fi e por aí sim, vai, né? Isso é uma maravilha. verdade. Aqui em São Paulo, eu fui num bairro, eu esqueci o nome do bairro. O bairro todo, o prefeito colocou Wi-Fi, todo mundo tem acesso ao Wi-Fi. Eu achei muito interessante. Gostaria que o meu governo também fizesse isso, que tornasse público, né, o nosso Wi-Fi no nosso bairro, na nossa cidade, para ter mais facilidade. Tem pessoas que não têm acesso por causa do dinheiro, que não tem, consegue pagar uma internet. Embora não é É, tão cara, não consegue pagar. muito bem, é isso aí, Celeste. Excelentes comentários. Jason, eu sei que, né, o Jason me falou sobre a questão da disciplina, mas se ele tem alguma colaboração que sabe que a gente falou, sinta-se à vontade. Boa noite, Ian Vitor, Celeste Liz também, boa noite para vocês e os demais que poderão entrar posteriormente. Nesse contexto que me chama a atenção aí, eu citou aí um termo convergência, né? Nós estamos na aula anterior, no curso anterior, que antigamente as transmissões éramos dependentes de apenas um meio de comunicação, seja primeiro foi o rádio, depois era a TV. Nosso país, nós sabemos as TVs que imperavam por muito tempo no nosso país, né? Elas dominavam o público. Hum? Hoje você pode Verdade. acompanhar a mesma transmissão em diversas, aí vem a convergência, né? Você pode pôr a transmissão, se quiser na TV, se quiser vai para o YouTube, né? Ou você pode vir para o Instagram, de repente Facebook, quantas coisas ao mesmo tempo, você faz uma transmissão simultânea do mesmo conteúdo. Então você escolhe onde você quer assistir. Entendeu? O podcast, você assiste no momento e a hora que você quiser. Onde e quando e a hora que você quiser. Então isso é bastante interessante, essa convergência das mídias. E mais precisamente nesse contexto desta aula, do que nós estamos falando aqui, me chama a atenção desse processo de que não há mais uma dependência apenas de um meio de comunicação. E hoje, sim, qualquer pessoa
que tiver interesse, que goste dessa arte, né, de trabalhar nessa área, ela pode montar o próprio canal, ela pode desenvolver o seu streaming e, de repente, como aconteceu recentemente com a grande empresa, a Rede Globo, por exemplo, agora, né, trouxe alguns podcasts, né, agora para a rede dela. Então, ou seja, o seu próprio conteúdo, o nosso próprio conteúdo, de repente, pode estar aparecendo em uma rede de massa. Então, isso me chamou a atenção, essa potencialização hoje da tecnologia. Como vocês já citaram, o acesso a uma internet melhor está transformando os brasileiros, né, hoje em dia, com mais oportunidade de mostrar o seu trabalho. Hoje, onde você estiver, você pode mostrar o seu conteúdo e mais gente conhecer o seu trabalho e não ficar mais restrito, né, apenas naquele local, apenas aquele grupo de pessoas. Hoje, a pessoa que está em São Paulo, que está em Manaus, como é o seu caso aí, né, Ian? Em Manaus, em São Paulo, Isso. eu aqui na Bahia, pode obter o mesmo acesso, ter as mesmas informações e produzir de onde estiver o seu conteúdo, tornando conhecido nacional e, quem sabe, internacionalmente. Então, isso me chamou a atenção. Muito bem, Jason. É isso aí, a questão da convergência, né? A TV Globo, principalmente, tem vários podcasts como O Assunto, O Fantástico, e por aí vai aquela da Natuza Neri, quer dizer, Natuza Neri é O Assunto, que antes era outra. Mas a gente vê uma evolução nos meios de comunicação, principalmente a mídia tradicional, Globo, SBT, Band, principalmente o É da Coisa, a Jovem Pan, que tipo é um exemplo de narrativa transmídia também, né? Rádio, internet, podcast, a Jovem Pan revolucionou, né? Jovem Pan, Globo, e entre outras mídias tradicionais, a gente vê uma convergência, uma transformação que se passa, né, nos meios de comunicação que se passou e vai continuar surgindo novas tendências digitais. E nesse contexto também achei bem interessante que hoje em dia as as grandes telejornais eles foram obrigados a abrir espaço para aquele, no caso, a TV, o telespectador, e a rede social, o internauta, né? Para que eles É, opinem e dêem suas opiniões nos programas, como agora são valorizados. Porque basta você com o celular, né? De repente filma alguma matéria, você participa com eles, ou dá uhum, até ideias, né? De fazer certas coberturas. Então, ou seja, alguns antigamente eles resistiam a isso. Só que hoje em dia o poder público das pessoas se tornaram tão forte na mídia. Você já viu pessoas mudarem a matéria, né? Só um adendo aqui, eu me recordo recentemente o autor Kaique Brito sofreu um acidente e do início aí sim, as emissoras começaram a criticar o rapaz do Uber e depois quando foi mostrando mais imagens e o poder público, que as pessoas, né, começaram a criticar, a falar, a própria emissora que emitiu um comentário tendencioso para criticar mudou de opinião porque o poder das pessoas. Então a hum, gente fala assim, nós somos um gigante e precisamos sim colocar nossas opiniões, porque certamente algumas coisas, algumas TVs, se elas quiserem manter a audiência, elas terão o quê? De que aceitar e ouvir a opinião do povo. é isso aí, Jason. Muito bem, né? É como nós conversamos sobre a questão das massas, né? Aquela frase do George Orwell, terça-feira, que eu até mandei no grupo, a frase Perfeita, perfeita a frase. muito perfeita a frase aqui que ele diz, né? A massa mantém a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa. Bem forte essa frase do Orwell. Verdade. A massa mantém a marca, né? Sendo enviado para o consumidor, né? E a mídia controla a massa, né? E a marca mantém a mídia, né? E a mídia controla a massa. Frase muito sensacional do George Orwell. Pois é, Celeste. E aí? E assim, comunicação digital tem algumas partes que é tranquilo, né? Agora tem outras que são bem puxadas, meio que, né?
para compreendê-los. É. Então, eu estava pensando nisso, e falo, meu Deus, muitas coisas que eles escrevem de uma maneira que dá a impressão que você não está compreendendo. Aí eu leio e releio para entender e faço uma oração, pedindo a Deus que me abra o entendimento, que ele fala de uma maneira que eu não sei te explicar, te expor, mas assim, uma maneira que você não entenda mesmo, mas que use o seu lado inteligente. Parece que é isso, ou então usar mais a memória. Mas assim, a gente acaba lendo e relendo, entendendo um pouco do que eles querem dizer para nós. Mas não é fácil, porque eu reclamo muito quando tem aquela pergunta, que é quase um livro, e chega lá embaixo, ele fala, assinale a questão correta, 1, 2 e 3. Eu fico juriado com aquilo lá. Eu falei, para que tudo isso? E, inclusive, o professor Dário comentou sobre esse assunto, que é necessário a gente ter, não é necessidade, vai logo no objetivo, vai logo na pergunta, porque quando você chega lá embaixo, você esqueceu o que leu lá em cima praticamente. Você vai ter que reler para memorizar a pergunta e conseguir assimilar o que está sendo pedido ali. Responder a pergunta à altura, da maneira correta. E às vezes a gente não consegue responder aquela pergunta, vai lá no e-book para que possa ler e encontrar a resposta certa, que também não é fácil. É verdade, é verdade. E principalmente, né, teorias da comunicação é muita teoria, só sei da teoria de crítica, que eu lembro que era assunto do ensino médio, teoria crítica da Escola de Frankfurt, que até a gente conversou, eu e Jason, terça-feira, é uma conversa muito interessante. Se não assistiu, Celeste, assista, tá no grupo link. Eu vou assistir, vou assistir. Quando Conversas de acabar aqui, alto Conversas de alto nível. A gente também conversa de alto nível. É muito a massa. gente precisa disso. A gente precisa adquirir esse conhecimento e a estratégia que eles adquiriram. Na verdade, eu acredito que, além de estudarem, eles se reuniram para simular estratégia, estudar o consumidor, né, e o empreendedor, que hoje Exato. está se vendo por aí. Todo mundo hoje consegue ser empresário porque ele aprende como lidar com as situações, aprende como lidar com a área empresária e coloca em prática. E muitas pessoas, elas têm essa capacidade. Isso é muito bom. É isso. Antes a gente não tinha acesso à informação sobre licitações. Hoje tem um rapaz falando sobre licitações e ele está ensinando e dando aula de como você trabalhar com licitações, vendendo para o governo. Eu achava isso impossível, a gente conseguir encontrar uma pessoa que nos ensinasse esse tipo de trabalho. E hoje estão divulgando o seu trabalho através da mídia, divulgando o que eles conhecem, o que eles sabem. Isso é muito bom. O importante para nós é essas informações. Nos ajuda muito. Quando precisamos de um produto, a gente vai lá no Google, pergunta o Google, é um dicionário completo. Isso É para a gente verdade. é muito assim, confortador, né? É tranquilo, porque quando você procura alguma coisa para pesquisar, e como é que eu faço? Eu vou no Google e a gente consegue. E não só o Google, tem outros também que eu até baixei, meu filho baixou para mim, e a gente faz as perguntas, esqueci o nome do aplicativo agora, depois eu passo para você, está lá no meu notebook, e você vai lá e ele responde direitinho, tudo aquelas perguntas que você precisa. Excelente. Oh, que massa! É isso aí. E é isso, pessoal. A gente até falou, né, sobre é, algumas alguns pontos principais sobre comunicação digital, convergência, a marca e o consumidor, empreendedorismo, que isso abrange muita coisa. E é Sim. isso que a gente falou bastante sobre comunicação digital, muito massa. Conversas de alto nível, é disso que a gente gosta. Isso é bom, isso é importante. Mas a gente tem que estudar mais, porque eu estou preocupada. Eu, Eu falei para Deus, eu preciso estudar mais. Dá a impressão que apagou é, tudo da minha memória. E eu preciso estudar. E essa noite eu vou ver se eu me esforço mais para ler, pelo menos, que eu vou fazer a primeira prova,
que é a comunicação digital, né? Hum. Essa é a minha primeira prova. E a minha segunda prova é Fundamentos do Cristianismo, que também é uma história que a gente aprendeu quando teve estudo bíblico, mas É, não foi total, né? A gente não sabia dos valdenses, né? Da vida dos cristãos, que começaram a pregar a palavra, falar de Deus, sim, e sofreram, né? Até a própria vida foram cessada por pregar a palavra, por pregar o cristianismo, na verdade. A gente não sabia que foi tão intenso assim. Foi tão intenso, né, que teve aquisição, inquisição, né? Tem uma história de um rapaz que ele fala da diferença, que ele salvou muitas almas na Alemanha, eu esqueci o nome dele agora, ele tem um filme, eu esqueci o nome dele, meu Deus. Schindler. É. Hã? É a lista de Schindler, o filme. Isso, a A lista de lista de Schindler. Schindler. Isso, ele mesmo, nossa, eu assisti uma época assim sobre ele, mas não sabia que ele escondeu bastante judeus para ajudá-los, e ele fazia Uhum. diferença, porque ele trabalhava com costura. Eu lembro o filme dele, que ele trabalhava com costura e ajudava as pessoas, como se estivesse contratando para costurar. E foi assim, muito bonito. Ele fez a diferença realmente, salvou muitas vidas. Exatamente. E assim, meu caso, próxima semana, quinta-feira já vou fazer a prova. Primeiro vou fazer Fundamento do Cristianismo, segundo, Princípios da Comunicação Digital e por último, Teorias da Comunicação. Rapaz, teoria da comunicação é puxado. Verdade, verdade. Eu imagino. Porque pede muito da gente. A gente tem que ter a compreensão melhor, porque são